Gente, vamos combinar uma coisa. O término da Mari dos Anjos pareceu mais uma jogada de marketing do que um fim de relacionamento de verdade. Eu assisti ao vídeo dela e, sinceramente, é difícil não perceber que tudo foi muito coreografado. Pensado para gerar visualização, engajamento e comentários. Sabe aquele tipo de narrativa que parece que foi ensaiada, com cada detalhe minuciosamente explicado? Pois é, foi exatamente isso. O Clayton aparece ali. A separação amigável é enfatizada. Eles garantem que não houve brigas, nem xingamentos, nem traição, nem nada. Tudo lindo, perfeito e organizado. Mas vamos combinar. Quando alguém está vivendo um término assim tão perfeito e ainda consegue encaixar desculpas sobre ansiedade, exposições da vida pessoal, problemas com crianças e ainda aparece o tempo inteiro sendo herói ou âncora emocional, fica óbvio que tem algo de marketing ali por trás. Não que eles não estejam vivendo o que estão vivendo, mas a forma como foi exposta. Gente, tudo muito conveniente. A narrativa é clara. Ninguém é culpado. Todos são compreensivos. Mas o vídeo ainda gera drama suficiente para atrair público. É praticamente o manual de como fazer um término viral no YouTube. E outra, como sempre, ela aproveita para deixar claro que nada foi culpa de terceiros, que ninguém foi atropelado, que não houve traição, e ainda destaca a boa convivência com os filhos, como se estivesse reforçando uma imagem de mãe exemplar e mulher madura. Tudo isso é muito conveniente. O vídeo vende a ideia de fim tranquilo, mas sem abrir mão de drama suficiente para manter a audiência grudada na tela, comentando, especulando e compartilhando. Não é à toa que logo depois já começa a falar de haters, resenhistas e comentários maldosos. É a receita perfeita para engajamento. Termina com drama, envolve terceiros, mas mostra a si mesma como íntegra, forte e injustiçada. É difícil não notar que se fosse apenas um término pessoal, esse nível de detalhamento e exposição seria exagerado demais. E provavelmente ninguém precisaria de tanto vídeo explicativo. E agora, meus amores, antes de passarmos para os favoritos, é importante refletir. O que a gente acabou de ver não é só um relato de término. É uma narrativa cuidadosamente construída para gerar curiosidade, compaixão e cliques. Cada argumento, cada justificativa, cada detalhe sobre ansiedade ou preocupação com os filhos parece calculado para manter o público envolvido. E é aí que a gente precisa ficar atento. Nem tudo que parece espontâneo é realmente espontâneo. Muitas vezes, por trás do drama, existe uma estratégia de marketing, e esse foi o caso desse término. Agora, sem perder o fio da meada, vamos aos favoritos, porque, apesar de todo esse circo emocional, sempre tem coisa boa pra gente aprender e aproveitar nos conteúdos dela. Meus amores, a gente precisa encarar a verdade. Mari dos Anjos não é apenas exagerada. Ela é estrategicamente dramática. E isso precisa ser dito sem rodeios. Vamos falar sério. Tudo aquilo do término que todo mundo comentou? Marketing puro. Um roteiro pensado para gerar views, cliques, comentários e engajamento. Cada lágrima, cada desabafo, cada momento de fragilidade foi calculado para manter a audiência colada, como se estivéssemos assistindo a uma novela mal escrita, mas vendida como vida real. A sutileza? Zero. A espontaneidade? Praticamente inexistente. A construção de narrativa dela não é natural. É uma encenação exagerada que faz qualquer pessoa com senso crítico perceber a farsa. E o que dizer do conteúdo dos vídeos que ela chama de favoritos? Um show de exagero e autopromoção. Não existe coerência entre o que ela mostra e o que ela diz sentir. Tudo é manipulado para criar drama onde não existe. A audiência está ali sendo explorada emocionalmente, enquanto a própria Mari dos Anjos se beneficia da exposição. Cada reação exagerada, cada interpretação dramática do cotidiano é projetada para manter os espectadores hipnotizados, muitas vezes rindo ou chorando da própria manipulação que ela exerce sobre eles. Não há sinceridade. Não há vulnerabilidade genuína. Tudo é marketing. Agora, se a gente analisar a edição e a forma como os vídeos são construídos, fica ainda mais claro. Cortes estratégicos, zooms dramáticos, trilha sonora exagerada, pausas calculadas para dar suspense. Tudo isso é ensaio e técnica de alguém que sabe exatamente como manipular a percepção do público. O que poderia ser uma narrativa simples e até interessante sobre o dia a dia se transforma em uma encenação de circo,
com o objetivo único de manter cliques e gerar engajamento. Qualquer tentativa de naturalidade é destruída pelo excesso de teatralidade. E a parte pior? A manipulação emocional constante. A Mari dos Anjos constrói situações em que ela sempre sai como vítima, como a pessoa injustiçada, enquanto todo mundo ao redor é retratado como antagonista. Isso não é storytelling, meus amores. Isso é manipulação de público. Qualquer crítica que recebe é transformada em ataque pessoal. Qualquer discordância é tratada como conspiração. O senso de realidade dela é distorcido, e ela espera que a audiência aceite a versão editada e dramatizada como verdade absoluta. No fim das contas, não existe autenticidade, não existe espontaneidade. O que existe é um planejamento meticuloso de imagem, uma encenação contínua para manter relevância e audiência. O conteúdo positivo que muitos tentam enxergar simplesmente não existe. O que sobra é uma narrativa fabricada para maximizar engajamento. E isso precisa ser criticado com toda a atenção que merece. Quem assiste sem questionar acaba sendo cúmplice dessa encenação. Meus amores. E aqui é onde tudo fica ainda mais evidente. A Mari dos Anjos consegue o que quer. Assim que os números de visualização começam a subir, os dólares entrando na conta, ela volta com toda a teatralidade de sempre. Desta vez acompanhada do Cleitinho, como se fosse uma reviravolta necessária na história. Mas vamos ser sinceros, ninguém acredita mais em espontaneidade aqui. Cada passo é estratégico. Cada aparição calculada para manter a máquina de engajamento girando. O Cleitinho? Só um reforço na narrativa que ela já ensaiou. Um personagem adicional para criar drama, tensão e, claro, mais views. O pior é observar como ela manipula o timing, a pausa dramática, o retorno triunfal, a conciliação ou a aparente aproximação com Cleitinho. Tudo isso é coreografado. Cada gesto, cada frase, cada reação é pensada para gerar cliques, compartilhamentos e comentários. Não há autenticidade, não há emoção genuína. É marketing emocional puro. O público é mantido em estado de expectativa, como se estivéssemos assistindo a uma novela maligna em tempo real. E a Mari dos Anjos é a roteirista, a atriz principal e a produtora ao mesmo tempo. E a narrativa que ela constrói com Cleitinho é perfeita para sustentar a atenção de quem ainda acredita em tudo. Ela usa o relacionamento como moeda de engajamento, reforçando a imagem de que tudo é relevante, tudo é importante, tudo é dramático. Mas quando olhamos de fora, percebemos o que realmente está acontecendo. Ela está vendendo uma história, não vivendo uma experiência. É uma aula de manipulação de audiência. Cada reação exagerada, cada argumento emocional, cada cena de reconciliação é calculada para manter a máquina de views funcionando e a monetização crescendo. Não existe inocência aqui. Não existe improviso. O que existe é uma estratégia clara de marketing emocional. E enquanto muitos se deixam levar, ela observa, colhe os frutos do esforço de encenação e segue para o próximo episódio da saga. A audiência continua hipnotizada, pensando que está presenciando algo real, enquanto, na verdade, está apenas consumindo uma narrativa cuidadosamente editada, planejada e monetizada. Cada dólar que entra reforça o ciclo. Drama, encenação, engajamento, lucro. E é justamente isso que precisa ser destacado. Quem ainda aplaude ou defende o que acontece está, sem perceber, incentivando toda a manipulação. Não é história, não é vida real, não é emoção genuína. É marketing, meus amores. Puro e simples. E isso nos leva à próxima parte, onde vamos analisar como a Mari dos Anjos mantém o público cativo, usando exatamente os mesmos truques de sempre, repetindo o ciclo sem nunca quebrar o padrão de encenação.